Paz e bem, sou Valmir Peixoto, mais uma vez em nosso canal Estudando Consciente. Nós vimos nas redes sociais, estão em conversa as pessoas falando família, projeto de Deus. Aí eu pergunto, será se é projeto de Deus? Vamos analisar. Se uma família dissolve, o casal se separa, pai ou a mãe abandonam o filho ou a filha. Tem um exemplo que eu conheço, a criança tem espectro autista. Quando foi descoberto, o pai chegou, o marido da mãe dele, falou assim: eu vou embora que eu não quero filho maluco. Ou os filhos abandonam o pai, caminha contrário ao bem, praticando crime, igual tem uma família que há pouco tempo falou, que foi na cidade de Vassoura, no estado do Rio, Tem pessoas que moram em outro estado e assistem o vídeo. Então, na cidade do estado do Rio de Janeiro. São movidos em crime. Então, o projeto de Deus não deu certo. Deus não soube projetar. Mas eu aceito e respeito a opinião de cada um. O projeto de família é nosso. Nós não dependemos de Deus para evoluir. Nós precisamos do Deus e da deusa, do Pai, o Divino Pai e a Divina Mãe, para que nós possamos prosseguir. Ele, tanto a mãe quanto o nosso Pai eterno, eles não vão fazer no nosso lugar. Nós é que temos que evoluir. Então, quando se torna dependência, depender deles, como eu fiz no vídeo Cura-te pela autocura, eu explico. Aí nós vamos ficar parados, não precisa depende de Deus para fazer isso. O casamento não deu certo, é porque Deus não quis que continuasse? Ou bota a culpa no diabo, o diabo é que interferiu. Então, depende de cada um de nós. Emana-se a força dos nossos pais, de Deus e da deusa, mãe, para que nós sigamos. A família, Kardec explica num dos livros dele. Ele dá um exemplo de família. Família é a união de afetos e desafetos. O laço de família, o laço de sangue de família acaba quando o corpo morre. Mas o laço afetivo, ele dá continuidade. Então nós nos unimos, planejamos como vamos seguir. Com nossos, Deus sabe, nossos pais, Deus, a deusa, entendendo que nós não conseguiríamos só, Ele nos dá a graça dos nossos guias, nossos pretos velhos, anjos de guarda, as crianças, os orixás, os caboclos, aí tem boiadeiro, cangaceiro, malandros, ciganos, exus e pombogira, para que a gente não se perca em nosso objetivo. Mas também eles não vão fazer por nós. Então, a família não é aquele grupo de pessoas, assim no meu entendimento, porque no conceito de família, já que o país foi explorado, colonizado, explorado pelo país cristão católico, e no Brasil até antes de proclamar a República, a religião oficial era o cristianismo, a igreja predominante era o catolicismo, Então diz que casou,
seja no catolicismo ou no protestantismo, não viver junto, né? Não se ajuntar, porque está vivendo em pecado, precisa casar. Na Igreja Católica, para batizar os filhos tem que ser casado, nem que seja pelo menos no casamento religioso. Lá no protestantismo tem que casar nos dois. Então o conceito é pai, mãe e filhos. Aí pai, mãe e filhos, depois vem netos, genros, e vai crescendo a família em números. Tem pela família de sobrenome, muita gente diz que também é o sobrenome. E vai se caminhando. Aí ali na frente, ao entrever, esse se separa. Mas, como nós pelo menos acreditamos em reencarnação, nós vamos entender muitas vezes o porquê que não dá certo. A família se dissolve, né? Mas quando duas pessoas do mesmo sexo se unem, aí sendo os homens, eles vão adotar uma criança, ou mais de uma criança, duas mulheres adotam, ou uma delas faz inseminação artificial. Não é considerado família, porque a tradição, o conceito é homem e mulher. Aí vão dizer que isso aí está desvirtuando o conceito de família. Porque quando homem e mulher dois homens ou duas mulheres se unem, na verdade, né? O homossexualismo é considerado aberração da natureza. Muitas religiões fazem isso. Tem religiões que matam. Há pouco tempo atrás aí, eu esqueci o nome, acho que é Gabão, um país africano, a religião do Estado é islamismo, proibiu a homossexualidade, não pode ser homossexual. Ou diz que foi o coitado do diabo, já não aguenta mais levar a culpa, que nem existe. Então, porque eles alegam que Deus criou o homem e a mulher. Deus não criou nem o homem nem a mulher. Deus criou o princípio espiritual para evoluir. Essa veste masculina ou feminina usamos para evoluir também. Né? Tem seu tempo, usando a veste masculina, feminina, ou para reparar algo. É um objetivo do canal. Eu preciso me concentrar, que às vezes eu fico falando e perco o objetivo. Mas, no que eu entendo, família não é só a união física, né? O laço sanguíneo, afetivo. O afetivo, a gente se une para fortalecer o laço de afeto. E os desafetos para que nós possamos nos entender, eu vou me compreender, eu vou me aceitar, eu vou me respeitar, eu vou procurar, eu vou despertar o amor próprio incondicional e vivê-lo. Aí eu vou dar, nesse parte de desafeto, eu vou entendê-los também, porque tudo está em mim. Vou dar um exemplo, meu testemunho, né? Eu nasci numa família, né? Os pais, 10 filhos, apesar que conta que 2 desencarnaram pequeno, aí aquele tempo criança, uma era bem mais velha, seria bem mais velha que o outro, seria o caçula. Era um menino e um menino. Mas a gente não participava desses assuntos, né? A mãe e o pai escondiam. Pergunto se eu lembro? Não lembro. E eu passei por um perrengue, né? Desprezo do pai, os irmãos mais velhos, os 2 mais novos, e as irmãs. Das 5 irmãs, 2, eu sou sincero, tenho afeto. A minha mãe, né? Começar por ela. E uma irmã mais velha, que é minha madrinha de batizado, que a família era católica, uma grande parte.
E não só por ser madrinha, que diz que madrinha é mãe também, mas ela é uma mãe para mim. Bem, mas estaria hoje, se ela tivesse encarnado, estaria com 78, 80 anos já. Bem velhinha mesmo. E a mais nova das mulheres. Aí tem uma outra, né, depois da mais velha, mais ou menos. E dos irmãos, sempre destratado pelos mais velhos, diferenciado, né? Meu pai, eu pedia, se quisesse criar um animal, ele dizia, quando você tiver tua casa, tu cria. Aí os dois mais novos podiam criar. Então são os desafetos. E eu não entendia, né? Criança, não entendi. Depois, quando cresci também, não entendia. Então, outros, né, o que desencarnou, apanhava dos dois mais velhos, qualquer coisa batia. Mas, né, a gente vai tentando afinizar. O caçula é trabalhoso, né? Eu várias vezes parei de falar com ele, dentro da religião dele, ele é um extremista, né? Falou, e agora dessa vez passou, né? Porque a gente está convivendo com os desafetos. Nós precisamos tentar nos entender, como eu falei. Mas também a gente não pode, seja um relacionamento de casamento, de amizade, de parente, nós não devemos ficar alimentando uma relação doente. Senão nós vamos adoecer. Então, ó, deu um baixo. Dessa vez, não dá. Aí, ficava nessa situação, né? De rejeição, tal. Fui para o Espiritismo. Quando eu estudei a lei da reencarnação, eu fui compreender sobre afeto e desafeto. A gente encontra, às vezes, uma pessoa, um amigo, é mais irmã do que os de sangue. Aí está a afetividade. Mas eu entendo, mais uma vez vou repetir, eu entendo, aceito e respeito a opinião de cada um. Que família não é só o número, a gente vê alguns povos, né, com as tradições, que a mulher casa vai morar na casa do sogro com o marido. E nem é o sobrenome. Família é quando todos têm o mesmo objetivo, nem que seja, mesmo sendo, aí vão perguntar, mesmo que seja aquele exemplo que você deu da família de vassoura, é uma família. Mas o verdadeiro objetivo é evoluir. Estarmos juntos, procurarmos evoluir. Quando eu estava no Espiritismo, a gente ia fazer visita na Fundação Leandro 13, onde vivem as pessoas vivem em situação de rua, são acolhidos. O Raoni não ia muito não, porque ele não se sentia velho. O Raoni ia com o grupo do centro. Quando a gente fazia trabalho de visita no lar, dar o apoio, fazer o estudo do evangelho, doar energia, os dois, e às vezes só ia nós dois, até quando já comentei, ia só nós dois. Mas o objetivo é esse, crescer espiritualmente. Ah, mas aí você está desvirtuando o conceito de família. Então, bem, já que a base nossa é cristã, mesmo quando nós estamos em outra religião, como hoje eu estou filho de Umbanda, mas tivemos uma passagem no cristianismo, não só nessa reencarnação como em outra. Então nós vamos usar, lá no Evangelho, não lembro qual, se é de João, de Mateus, de Lucas, de Marcos, diz que Jesus estava numa casa, reunido com seus discípulos e várias pessoas, ele doando energia, né, crítica para a pessoa se curar, fortalecendo, explicando as leis divinas, moral natural, que é a base, né, da nossa vida, é vivê-la, procurar vivê-la.
E estava cheia a casa, gente do lado de fora, na porta, na janela, mais ou menos assim. Não lembro como é que está escrito. E um discípulo chega, ninguém conseguia sair mais e entrar. Então foi passado o recado, o discípulo foi nele: mestre, sua mãe e seus irmãos encontram lá fora querendo falar com o senhor. Ele diz assim: quem é minha mãe? Quem são meus irmãos? Eis minha mãe, eis todo aquele que procura fazer a vontade de nosso Pai. Mas não está escrito a vontade do meu Pai, né? Então vamos manter como uma tradição. Vontade do meu Pai, essa é minha mãe, esses são meus irmãos. Então ele diz o quê? É quando a gente procura. Qual é a vontade do Deus, da deusa, nosso eterno Pai, nossa eterna Mãe? Evoluirmos. Né? Quando, aí eu volto a repetir, quando pelo menos acreditamos em reencarnação, quando a gente sabe a certeza, né? A gente sabe que é evoluir. Nós aprendemos lá no Espiritismo, através do estudo, que reencarnamos para evoluir. Então essa é a vontade deles. Que os filhos evoluam, nos tornemos um ser crístico. Essa é a vontade. Então, muitas das vezes, eu falei lá, a gente encontra um amigo, uma amiga, é mais família do que o de sangue. Ainda mais quando se reúne aquele grupo com o mesmo objetivo, 2 vezes, 1 vez por semana, ou alguns terreiros que é de 15 em 15 dias, é uma família. Ou mesmo, veja bem, não é porque vai estar aquele número de pessoas. Precisa estar como o profeta Jesus falou, no propósito, no objetivo de evoluir de acordo à lei divina, moral e natural. Aí torna-se uma família. Então eu espero ter explicado a vocês o significado de família. Não é só o afeto ou o desafeto, mas o objetivo da evolução. Evoluir, o ser, evoluirmos dentro da lei divina, moral e natural. Se vocês gostaram, vocês dêem o joinha, o gostei, o like, né? Compartilhem, vá no comentários, deixe sua crítica, deixe sua reclamação, seu elogio, seja positivo ou não, se concorda ou não. Se houver alguma dúvida, faça uma pergunta. Se tiver algum tema que queira que a gente possa explicar, diga, deixe lá. Quem não se inscreveu, quiser se inscrever no canal, se inscreva, toque no sininho para receber notificação. Essas ações fazem com que a inteligência artificial do YouTube entenda que nossos temas são relevantes. Eu não vou me alongar muito não, gente, porque eu estou com problema de coluna, eu sinto muita dor, já estou ainda estou grogue por causa da medicação, está doendo já, tá? Então, o Cristo que existe em mim, vive em mim, saúde o Cristo que vive em você. Até o próximo vídeo.